E no vídeo de hoje eu quero te trazer algumas atualizações sobre as buscas do Inter sobre Franco Sérvio e Oscar. Na visão do técnico Eduardo Cudê, seria a janela de transferências ideal para o Inter se o Inter pudesse ter esses dois jogadores. Seria, inclusive, um aumento muito significativo do nível técnico do Internacional. Mas eu quero te trazer, inclusive, uma definição sobre a situação desses dois jogadores. No dia de hoje, o Inter basicamente realmente definiu, bateu o martelo sobre essa situação. E além disso, quero te falar também sobre o pedido do técnico Eduardo Cudê para esta janela de transferências. E também te falar sobre o treino dessa terça-feira. O treino de maneira mais intensa que o Inter vai ter antes do jogo contra o Fluminense na próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e assinar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre as contratações do Inter dentro dessa janela de transferência, sobre o pedido do técnico Eduardo Cudê em trazer um centroavante mais de pivô, aquele cara mais de referência na área, principalmente com as ausências de Alário, Borré e também Ener Valencia. E se tu concorda com esse pedido do técnico Eduardo Cudê, qual jogador tu contrataria? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional. E eu quero começar realmente aqui falando nesse sentido, primeiro, sobre o treino do Inter nessa terça-feira na morada dos Quero-Queros. O Inter que hoje faz a penúltima atividade antes do jogo contra o Fluminense na próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Amanhã, na quarta, o Inter treina pela manhã, almoça em Alvorada e depois já começa todo o trabalho para a viagem para o Rio de Janeiro, onde a expectativa é que o Inter chegue no começo da noite já no Rio de Janeiro, onde o Inter fica hospedado no hotel até a hora do jogo às 8 horas da quinta-feira. Para esse jogo, o técnico Eduardo Cudê não vai contar com o Bruno Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo, vai contar com Wesley, que retorna de suspensão. Os jogadores da Copa América ainda estão indisponíveis para o técnico Eduardo Cudê. Além disso, também não terá à disposição, possivelmente, o Luca, que ainda segue com dores na coxa. O Fabrício Bustos e o Lucas Alário são as duas incógnitas para esse jogo. O Bustos tem dores na região da bacia, enquanto o Alário é um jogador que tem dores na região do joelho. Então esses dois atletas vão ser dúvidas até a hora que o Inter divulgar a lista de relacionados. No treino desta segunda-feira e também nessa terça que o Inter faz mais uma atividade dentro da Morada dos Quero-Queros, uma atividade de maneira fechada, pelo menos das fotos que a gente conseguiu ver, não vimos a presença nem de Alário, nem de Fabrício Bustos. Vai ficar para amanhã por treino na quarta-feira para saber se esses dois atletas vão estar à disposição do treinador argentino, tá bom? Mas agora eu quero falar com vocês sobre janela de transferências. Como que tá o Inter dentro desta janela de transferências e como que o Inter está se movimentando no mercado. A gente vê diversos clubes do Brasileirão já fazendo contratações, o Fluminense, principalmente a equipe do Cruzeiro, né, fez mais de 6 contratações nessa janela, mais de 100 milhões de reais foram gastos. A gente pode pegar exemplos de outros times, como o próprio Palmeiras, né, que fez 3 contratações muito importantes, como o Giai, né, jogador que chegou da equipe do São Lourenço, a contratação também por parte do Maurício, a efetivação agora de contratação, né, ele podendo jogar agora por parte do Felipe Anderson, que foram as grandes contratações do Palmeiras para essa sequência de temporada. E o que o Inter está fazendo? Todo mundo sabe que a grande janela do Inter foi a do começo do ano, onde o Inter contratou o Borré, onde o Inter contratou o Thiago Maia, onde o Inter, por exemplo, contratou o Robert Renan, onde o Inter contratou o Lucas Alário, onde o Inter contratou outros jogadores, como, por exemplo, o Bruno Gomes, o Fernando, enfim, uma série de outros atletas que o Inter fez na última janela de transferências. Ao todo foram quase 10 contratações que o Inter fez. Mas agora o Inter teve saídas, como por exemplo a do Maurício. O Matheus Dias é um jogador que a qualquer momento pode ir para o futebol da Dinamarca. Enfim, o Inter vai ter saídas também dentro dessa janela de transferências. O lateral direito, o Gumalo, deixou o Inter nessa última segunda-feira, né, já inclusive foi para a Espanha. O Bustos e o Vitão e o Robert Renan são 3 jogadores que podem sair ainda dentro dessa janela. Enfim, o Inter está atrás de novas contratações. Quais que são as buscas do Inter na janela? Um lateral direito o Inter quer trazer, um zagueiro, a efetivação de pré-contrato para um lateral esquerdo, que no caso é a de Wellington, e um atacante, um jogador ali que possa ser também a reposição do Maurício. O técnico Eduardo Cudê
sabe que além dessa Copa América, ainda vão ter mais outras datas FIFA, onde Borré e Valência vão ficar fora do Inter. Além disso, o Lucas Alário é um jogador que, beleza, tem o Lucas Alário pro lugar do Valência e do Borré, legal, mas ainda assim é um cara que no banco de reservas o Inter não tem uma outra opção, né? Teria os dois Lucas, o Luca Holanda e o Luca Drummond, mas ainda são dois jogadores que não mostraram muito, né? O Drummond tem uma partida no profissional como titular, deu uma assistência, até deu uma resposta interessante. Mas o técnico Eduardo Cudê teria pedido à direção do Internacional mais um centroavante, um cara de um calibre um pouco maior para quando não tiver Borré, para quando não tiver Valência, para quando não tiver, por exemplo, Lucas Alário à disposição. Esse teria sido o pedido do técnico Eduardo Cudê. E aí, sobre as duas grandes contratações que o Inter queria fazer nessa janela de transferências, que era a do Oscar e também a do Franco Servi, que eram os dois jogadores que o Inter mais se interessava nessa janela, eram os dois nomes que o Inter mais tinha interesse nesta janela de transferências, e o Inter não vai conseguir contratar nenhum dos dois jogadores. Por parte do Oscar, é um jogador que hoje o futebol brasileiro é a sua quarta opção. Vai fechar possivelmente ou com algum time dos Estados Unidos ou possivelmente com algum time da Arábia Saudita. Por parte do Franco Servi, é um nome que nesse momento não quer voltar para o Brasil, quer continuar na Europa. O Celta também só tem interesse na venda do jogador, não tem interesse em, por exemplo, emprestar o atleta. Ou seja, os dois jogadores que eram os sonhos do técnico Eduardo Cudê e também, obviamente, da direção do Internacional, porque o Inter via no Servi, primeiro, um jogador para repor a saída do Maurício e via no Oscar aquele jogador para ser a grande dupla por parte do Alan Patrick. Ou seja, o Inter via nesses dois caras realmente esse desejo, mas o Inter não vai ter esses dois jogadores. E a partir de agora o Inter vai ter que ser criativo no mercado. E o próprio Eduardo Cudê falou isso na última entrevista coletiva, né? Nas últimas duas entrevistas coletivas, que primeiro, o Inter não vai gastar o dinheiro que ganhou da venda do Maurício para comprar jogadores, ou seja, o Inter vendeu o Maurício por 8 milhões de euros. O Inter não vai usar esse dinheiro, nem parte desse dinheiro, para comprar novos atletas. Então esperem e não esperem, por exemplo, grandes contratações nessa janela. Esperem ou jogadores, né, livres no mercado ou jogadores por empréstimo, porque o Inter não tem dinheiro, principalmente depois das enchentes, né? O Inter teve um prejuízo só no estádio Beira-Rio e CT Parque Gigante de 31 milhões de reais. 31 milhões de reais que não estavam previstos, por exemplo, que o Inter ia acabar gastando devido a tudo que aconteceu nas enchentes. Isso é só um gasto inicial, pode ser que o Inter, inclusive, ainda gaste mais do que 31 milhões. Então, devido a tudo isso que aconteceu, o Inter foi, primeiro, obrigado a vender o Maurício. Segundo, essa venda do Maurício o Inter não pode usar porque vai ter que usar para todos esses gastos. Então o Inter vai tentar ser criativo nessa janela, mas também uma criatividade que vai fazer o Inter ter que ser muito ousado, mas ainda assim com o potencial de não ser grandes contratações que o Inter acabe, por exemplo, fazendo nesta janela, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com novas informações, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre esse vídeo. Lembrando, logo mais tem live aqui no canal às 5 horas da tarde, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e foi!